Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Roberto Franco do Amaral e eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante. Vou falar sobre os top alimentos aí para você perder gordura sem perder massa muscular. Tem um hormônio no nosso corpo que se chama insulina, um hormônio que favorece o estoque de energia. Estoque de energia em forma de músculo, de gordura debaixo da sua pele e de gordura no seu fígado. E esse hormônio insulina ele surgiu exatamente para esse fim, para que você conseguisse ficar várias horas sem comer. Assim, o homem pré-histórico ele poderia estar comendo uma vez ao dia e esse hormônio tratava de estocar energia em forma de massa muscular. Com a evolução da espécie, passamos a comer várias vezes ao dia e ninguém avisou esse hormônio que era para ele parar de estocar energia. Ele continuou estocando músculo, gordura debaixo da sua pele e também no seu fígado, que fez a esteatose hepática, ou a famosa gordura no fígado. Então, para que a gente emagreça sem perca gordura, sem perder massa magra, controlar esse hormônio é muito importante. Então, você não precisa abdicar dos alimentos que mais estimulam esse hormônio, no caso os carboidratos, mas você precisa controlá-los. Então, idealmente, deve-se ingerir esses carboidratos, principalmente próximo ao horário de maior uso deles, no caso do exercício. Então, os carboidratos complexos, né, o arroz integral, feijão, batata doce, batata comum mesmo, o próprio arroz branco, feijões, né, as leguminosas, elas podem ser usadas próximo ao horário do exercício, mas bem próximo mesmo, antes e depois, caso você realmente esteja com excesso de peso. Porque se você tem excesso de peso, quer dizer que você estimulou demais essa insulina, você estocou demais energia ao longo do seu dia. Então você não deveria comer carboidratos ao longo do dia de várias vezes. Então a pessoa muitas vezes acorda comendo carboidrato, ela come no meio da manhã, ela come no almoço, ela come no meio da tarde, come à noite. Isso faz com que você estimule esse hormônio estocador o dia inteiro. E quando você estimula ele a estocar, você também trava a queima. Então só estimula esse hormônio na hora que você vai sensibilizá-lo, que é o exercício. O exercício físico faz com que a insulina trabalhe a seu favor. O que seria a insulina trabalhar a seu favor? Seria ela fazer músculo e não fazer gordura. Lembra que é o mesmo hormônio, ele pode ir para o músculo, mas ele também pode ir para a gordura. Fez exercício, o carboidrato vai se transformar em músculo. Não fez exercício, comeu muito carboidrato, a insulina vai fazer ela ser estocada em forma de gordura. Então, longe do exercício, né, quando você estiver trabalhando, quando você estiver na casa, quando você estiver em casa relaxando, você deverá comer alimentos com muito pouco carboidrato, né, mais ricos em proteínas e mais ricos em gordura. E aí começam esses alimentos. No caso, o ovo, por exemplo, é um alimento em que ele tem proteína, ele tem a albumina, que é a principal proteína do ovo, e tem a gema, que é rica em gordura. Comece seu dia comendo uma boa quantidade aí, de ovos, e isso idealmente deverá ser calculado com o seu nutricionista, né, já que cada um deverá ingerir uma quantidade ideal de proteína conforme a sua forma física e conforme o seu objetivo. Então esse é o primeiro alimento realmente ideal para que você perca gordura. O segundo alimento é o abacate, uma fruta excelente, com muito pouco açúcar, né, bem rico em gorduras monoinsaturadas que são excelentes para a saúde e da mesma forma geram muita saciedade. Você muito bem pode fazer um café da manhã com ovos e abacate. Por exemplo, outro exemplo muito legal, você fazer um smoothie de abacate com whey protein, também uma sacada muito boa, o que acaba também deixando mais gostoso aquele abacate. Outra fruta muito boa e com muito pouco açúcar e que também pode ajudá-lo a emagrecer é o coco, não a água de coco. A água de coco é muito boa, mas tem 6 gramas de açúcar, não que seja um problema, mas estamos falando de alimentos com muito pouco carboidrato, muito pouco açúcar. Então no caso é o coco, né? A fruta mesmo. Muitos supermercados hoje já vendem ele em pedaços aí, né? E aí o que facilita realmente o uso dele ao longo do dia. Pode ser usado em forma de lanche ao longo do dia, né? Pode ser usado antes de dormir, já que ele também vai te fornecer um aporte calórico, um aporte energético sem essa liberação de insulina. Ele tem uma gordura muito boa, chama TCM, triglicerídeo de cadeia média, que também é uma fonte de energia excelente para o seu cérebro, para que você pense mais rápido e melhore sua cognição. Outra fruta muito bacana, mas aí mais usada na forma líquida, é o limão, né? O limão também, notoriamente, você percebe que ele não tem açúcar, ele é azedo. Substituir o suco de laranja, substituir o suco de uva, já que são sucos que tem muito carboidrato, muito açúcar. O suco de uva tem mais ou menos 25 gramas de carboidrato. O suco de uva em 200 ml, mesmo sendo integral, tem 30 gramas de açúcares.
Então, o suco de limão é uma boa pedida. O suco de maracujá também é uma pedida legal. O suco de tomate também tem uma quantidade muito baixa, mas muitos nem gostam. E isso, né, como tem pouco açúcar, muitos não gostam mais do suco de tomate pelo mesmo motivo. As proteínas animais que ficaram aí demonizadas por muito tempo, por ter muito colesterol, por ter gordura saturada, isso acabou sendo desmistificado nesses últimos anos e realmente, se você quer emagrecer, tendo principalmente saciedade, né? Porque a ideia para que você não tome remédio é que você se sinta saciado. Isso é fundamental. Se você abdicar de comida, logicamente que você vai ficar com fome. E se você está comendo muito pouco, fazendo algum exercício físico, talvez você já tenha se convencido a fazer para emagrecer, você vai criar um déficit energético muito grande e você não vai aguentar, você vai ser obrigado a tomar algum medicamento para ficar sem fome, tipo um antidepressivo, um estimulante do sistema nervoso muito utilizado. Existem inúmeros remédios aí que entram anualmente no mercado aí de emagrecimento e pelo que a gente vê não está adiantando nada, até chegar ao ponto de você ter que fazer uma bariátrica. Por quê? Porque sempre querendo que você coma muito pouco, né? Ojeriza as calorias, quanto menos caloria melhor e quanto mais gasto melhor. Isso vai só criar um déficit energético, querendo você ganhar R$5.000 por mês e gastar R$25.000. Você não vai conseguir sobreviver depois de um tempo, logicamente. Então, a ideia é você realmente ter um aporte calórico interessante para que você não passe fome. E as proteínas animais, elas entram como um aliado, né? Principalmente as proteínas com um pouco mais de gordura, uma carne mais gorda, uma maminha, né? Uma fraldinha, né? Um peixe mais gordo, né? A própria carne de porco, são alimentos aí muito interessantes. A proteína demanda mais atividade metabólica do nosso corpo para ser digerida, então ela gasta mais energia do que o carboidrato para ser transformado em energia, para ser metabolizada e digerida. E as gorduras animais, elas também têm um outro componente que é o CLA, e o CLA ele também ajuda na queima de gordura, por incrível que pareça. Muitos aí devem já ouvido falar no CLA para vender, em algumas cápsulas, mas nada melhor do que CLA natural. Além de ajudar a emagrecer, tem alguns artigos que mostram que ele pode proteger contra o câncer. Então não tenha medo das proteínas animais, principalmente aquelas que foram provenientes de animais bem cuidados, né? O ovo caipira, peixes aí selvagens. Hoje se fala muito na carne grass-fed, né? Que são carnes provenientes de vacas bem alimentadas, que não comeram soja e milho e sim pastaram. Então essa carne realmente de uma vaca feliz, de uma vaca que foi bem criada, ela vai ter uma quantidade de ômega 3, uma quantidade de vitamina E e beta-caroteno muito maior do que a carne industrializada. Vai ser muito melhor para o solo, vai ser muito melhor para o ambiente também. Então hoje, se você puder ir atrás, perguntar para o açougueiro da onde vem aquela carne, qual a procedência, e se interessar por isso, você vai ajudar muito no meio ambiente, vai ajudar aí no solo e na sua saúde também, né? Então as carnes, não tenha medo, assim como os ovos, são excelentes alimentos. Lembrando que carne também é uma grande fonte de proteína e idealmente você deve saber quanto de proteína você deve ingerir. Algumas pessoas com hipertensão, que já tem algum tipo de sobrecarga renal, já estão perdendo proteína pela urina, por exemplo, não devem comer muita proteína. Já outras pessoas que precisam ganhar massa muscular, que estão sobre a atividade mais intensa, principalmente de força, elas podem comer mais, né? Então isso idealmente deve ser calculado conforme a sua massa muscular, conforme a sua massa magra, seu peso e conforme alguma comorbidade, podendo comer mais ou menos, né? Outros alimentos que ficaram muito aí, foram erroneamente eliminados do nosso dia a dia, foram os queijos maturados, né? Os queijos mais gordos, né? Aqueles queijos amarelos, são queijos excelentes, né? O queijo, para que haja a fabricação do queijo, principalmente o maturado, deve-se adicionar o que? Fermento, que são culturas de bactérias, ou seja, lactobacilos transformam a lactose, ou seja, o carboidrato do leite é transformado em ácido lático. Então esse queijo maturado, esse queijo gordo, um gruyère, um queijo emmental, um queijo parmesão, um queijo gouda, ele não tem carboidrato, ele praticamente não tem, ele tem quase zero lactose. E ele é rico em proteína, não muito, mas também tem gorduras. Como eu disse, a gordura animal pode ajudar a emagrecer, além de um gosto maravilhoso. Você pode usá-lo numa entrada, como já é usado, né? Você pode usar também no meio da tarde, no meio de uma salada, em cima de uma proteína animal, por exemplo, quando você fez aquela restrição de carboidratos que eu falei. Então não tenha medo desses queijos gordos, eles são realmente excelentes para a saúde, assim como os iogurtes, mas porém os iogurtes integrais naturais.
não use o iogurte sem gordura. Quando a indústria tirou a gordura dos lácteos, dos laticínios, ela automaticamente colocou muito mais açúcar. Você, naqueles iogurtes light que eu mesmo consumi por anos, aqueles iogurtes com lights, diets, com aquelas ideias fits, né, que a gente usava para emagrecimento, a gente nem se atentava que eram iogurtes que tinham 3, 4 vezes mais açúcares e carboidratos do que o normal. E ele era considerado light por quê? Porque ele não tinha gordura, né? Então o que é o ideal? É que você tenha aí uma quantidade de gordura aí normal, 5, 6 gramas, proteína e um pouco de carboidrato. E mesmo assim, o iogurte, como o queijo, sofreu a fermentação. Eles são mais azedos. Por quê? Porque eles são praticamente isentos de carboidrato. É um carboidrato meio que virtual que está ali. Porque todo carboidrato, como eu disse, foi transformado em ácido lático. E aí você pode, por exemplo, adicionar um morango, que também é uma fruta muito boa para que você emagreça, né? Uma fruta vermelha. Você vê que as frutas vermelhas elas também são mais azedinhas porque elas têm pouco açúcar. Então frutas com pouco açúcar elas podem ser preferidas em detrimento às frutas com mais açúcar, caso você queira perder gordura com mais facilidade, no caso, e manter sua massa muscular, como eu disse. Quero comer muita fruta, pode comer, mas você vai talvez ter que fazer muito mais exercício do que você teria que fazer. Quando você otimiza esse lado nutricional, né, você acaba potencializando o emagrecimento e você vai fazer uma quantidade de exercício normal. Mas quando, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento alimentar, eu tinha que fazer exercício 2 vezes ao dia. Ao longo da minha vida toda, eu fiz exercício 2 vezes ao dia. Eu tinha um corpo menor do que eu tenho hoje, porque eu realmente acabava comendo pão integral, eu comia iogurte light, era banana o dia inteiro, era suco de laranja, né, era suco de uva, achando que o suco de uva me ajudaria. Mas quando eu otimizei, quando eu regulei isso aí, aumentei minha gestão de proteína, minha gestão de gordura, deixei o carboidrato mais próximo do exercício, eu automaticamente não precisei fazer tanto exercício como eu fazia antes, porque foi muito bom, sobrou muito mais tempo para outras coisas. Outros alimentos aí que já são muito sabios aí que devem ser usados para você melhorar a sua ingestão de fibras, de vitaminas, de antioxidantes, de minerais, são os legumes. Esses realmente não tem restrição. A maioria dos legumes aí a gente não conta como carboidratos, né? As folhas, então isso você pode comer à vontade, adicionar azeite, o azeite é excelente também, bem rico em gordura monoinsaturadas que nem o abacate. Então, principalmente na hora do almoço, na hora do jantar, você deve adicionar, caso você coma aquela carne mais gorda, adicione muitos vegetais, adicione azeite, faça um prato em que você olhe para ele e você veja um prato cheio. Para você que realmente tem compulsão alimentar, você tem que ver um prato cheio, ver um prato pequeno. Você olha um prato pequeno, você já fica com fome. Então essa parte visual, comer devagar, né, ver o prato cheio é muito importante. Tomar um copo d'água 15 minutos antes também pode ajudar. Muitas vezes você acha que está com fome, mas na verdade está com sede, porque o centro da fome e o centro da sede são muito próximos no nosso cérebro. Então é mais uma dica boa aí para você, ingerir água um pouco antes, ou matar sua sede antes de você se alimentar, tanto no almoço quanto no jantar. E não beba líquidos ao longo da refeição, você vai alterar toda a sua digestão, né? Idealmente você não deve tomar nada, ou molhar a boca, algo do tipo, mas não você fazer uso daquela quantidade que a gente sempre fazia, ou sempre faz aí. O pessoal vai lá, pede um sucão, e pede um copo d'água, uma garrafa inteira. Tome antes, tome depois, melhor ainda antes, vai hidratado para a mesa que você possivelmente vai sentir menos fome. E é isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.